A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Nayara e eu queria contar o meu testemunho. Na verdade, são uma história bem longa, né? São como se fossem 2 testemunhos. Eu passei por 2 desertos. E o meu primeiro deserto eu não contei. E o Senhor me cobrou muito isso. Então, para contar o segundo deserto, eu preciso também contar um pouco do primeiro. Provavelmente fique um pouco longo o testemunho, mas eu peço que vocês escutem, né? Assistam até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai edificar, renovar as forças, as esperanças para todos que estão em busca, né, da restauração, que estão aguardando no Senhor. Bom, eu tenho 2 filhos, né? E eu e meu esposo, a gente se conheceu ainda na adolescência e começamos a namorar. Eu fui a primeira namorada dele e ele meu primeiro namorado. E a gente se conheceu na escola e na igreja, né? A gente se viu na escola, mas também ele começou a visitar a minha igreja. Eu já era evangélica, eu aceitei Jesus. Não tenho certeza, mas eu acho que uns 10, 11 anos eu aceitei Jesus. A minha família não era evangélica. E eu fui por curiosidade, porque os meus amigos eram e me convidaram para ir para o culto de jovens. Eu achei legal, não entendia muito bem como que era, né? Eu ainda era muito criança. Mas eu fui e gostei, né? Gostei de estar ali. E aí meu esposo foi visitar a igreja e também ficou lá. E a gente começou a namorar. E a gente teve o nosso primeiro filho, né? Nós casamos. E o nosso filho mais velho, vai fazer 11 anos agora. E durante muitos anos, né? A gente viveu bem. A gente já tem 12 anos de casados. E a gente viveu, acho que uns 10 anos, 9, 10 anos, bem, né? Uma família normal. Íamos à igreja, íamos aos cultos, participávamos das coisas da igreja. Mas a gente não conhecia verdadeiramente Jesus, né? Como dizem, a gente conhece só o gerente, mas a gente não conhece o dono. E era assim, eu sempre sentia que faltava algo, eu sempre sentia dentro de mim que eu tinha que buscar mais, que eu queria conhecer esse Jesus de verdade, mas eu não tinha força para buscar, para orar, para realmente me consagrar em busca de ouvir a voz do Senhor. Então eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mesmo estando na igreja. A gente sempre seguiu, né, a doutrina, todas as regras. E éramos uma família feliz, né? Feliz, normal. A gente tinha as nossas discussões, nossas diferenças, mas tudo se resolvia, porque a gente tinha em mente que casamento é para a vida toda. Então, na minha mente, podia acontecer o que fosse, a gente nunca ia se separar. Eu jamais poderia imaginar que um dia a gente pudesse se separar. Conhecendo, né, o meu marido, a forma dele, ele é muito família e tudo. E sempre a gente no final se acertava. E aí quando foi em 2019, o nosso filho mais novo nasceu. A gente teve outro filho. E aí começaram a vir as discussões. Porque o nosso filho mais velho já era grandinho, já tinha 7, 8 anos. E teve toda uma mudança de rotina na nossa vida. Tudo mudou, né? Toda aquela nossa rotina mudou, porque agora a gente tinha um bebê em casa. A gente não podia mais sair, só nós dois. As noites de sono ficaram bem curtas. Todo aquele estresse. E a gente não soube lidar com isso. Eu me desleixei da minha aparência também. Não ligava muito pra minha aparência. E foi ficando muito pesado, gente. Todos os dias a gente brigava, a gente discutia. Meu esposo foi se afastando de mim, foi se distanciando. E
cada vez as coisas ficavam mais distantes. E eu também muito rixosa, não era sábia. O meu esposo, ele sempre foi muito calado, então por ele não aconteciam brigas. Porque se tivesse algo que incomodasse ele, alguma coisa, ele calava, ele sempre foi muito de ficar calado. E isso me deixava louca, porque eu queria resolver na hora, eu queria porque queria uma resposta, queria que resolvesse. Então, no impulso, eu piorava as coisas, querendo arrancar dele uma resposta, uma palavra, e ele simplesmente se calava. Não, para evitar, ele tem esse jeito, ele fica calado. E eu não. Eu já sou muito, eu quero saber na hora, eu quero resolver na hora. Então, eu perturbava demais, muito rixosa. Mas na minha cabeça, eu imaginava que eu era uma mulher sábia. Na minha cabeça eu imaginava, não, eu sou uma mulher da igreja, eu conheço a palavra. O esposo tem muita sorte, eu imaginava, né? Mas eu não sabia o real sentido de uma mulher sábia. Eu era mulher tola, louca, que queria resolver as coisas do meu jeito, que não tava nem aí. Realmente, hoje eu consigo perceber o quanto eu enchi o saco realmente do meu esposo. E aí as coisas foram piorando. Meu esposo começou a me repudiar dentro de casa. E quando foi em janeiro de 2020, o nosso filho mais novo ia fazer um aninho. Em fevereiro de 2020, ele ia fazer um aninho. E eu tava preparando uma super festa de aniversário pra ele. E aí, quando foi em janeiro, a gente teve uma briga, uma discussão, e meu esposo se calou, e eu perguntei pra ele se ele não gostava mais de mim, aquelas coisas que as mulheres fazem, né? E ele não respondeu, e ele ficou calado, e aquilo foi piorando a situação, porque eu queria uma resposta. De qualquer maneira, eu queria resolver aquilo naquela noite. Então, de tanto eu pressionar, de tanto eu infernizar naquela noite, ele disse pra mim que queria se separar. Aquilo eu não acreditei que fosse verdade. Mas ele sustentou que queria se separar. Mas precisava de um tempo, a gente precisava resolver as coisas, um lugar para ele ficar. Tinha o aniversário do nosso filho, que seria no mês seguinte. E nós acordamos que ele iria embora depois da festa, né? A festa seria em fevereiro de 2020. Ele disse que ia embora após a festa. A gente esperasse, né, o mês de janeiro passar o aniversário dele, e depois a gente resolvia essa situação. E ali pra mim foi uma noite terrível, que eu me despedacei, eu não pude acreditar. Mas logo depois eu imaginei assim, não, isso foi coisa de momento, depois a gente vai se acertar, como sempre a gente se acertou. Só que não. As coisas realmente pioraram, a gente ficou morando junto, né, morando na mesma casa. Mas a gente não se tocava, meu esposo não me beijava, não me abraçava, nós trocávamos apenas palavras necessárias. Era como se eu fosse uma estranha para ele dentro de casa. E aquilo foi me matando, foi me machucando dia após dia. Eu não sabia o que fazer, eu estava desesperada, não sabia a quem recorrer. E ninguém sabia disso, né? Ninguém da minha família, nossos pastores, ninguém sabia do que estava acontecendo dentro de casa. Quando a gente saía, era uma família perfeita, era uma família feliz. Então, para todos os efeitos, para todo mundo, estava tudo bem. Mas quando a gente entrava dentro de casa, eram dois estranhos. E foi assim até o aniversário do nosso filho, né, de um aninho, que foi em fevereiro de 2020. O aniversário foi lindo, mas naquele dia ali pra mim, parece que eu tava morta por dentro. Porque só eu sabia o quanto minha família tava despedaçada, né? E depois que passou o aniversário, veio a pandemia, começou a pandemia. E o meu esposo não foi embora.
Não foi embora, simplesmente ele não falou nada, não resolveu nada e continuou dentro de casa e a gente vivendo juntos, a gente dormia na mesma cama, mas a gente éramos dois estranhos. Ele me repudiava totalmente. Ele sequer olhava pra mim. E ele não tinha OM, né? Isso eu sei que ele não tinha OM. Mas ele tava com o coração totalmente duro, fechado, e eu não sabia mais o que fazer. Então eu comecei desesperadamente a orar, mas eu só orava para que Deus resolvesse aquela situação. Eu era egoísta, eu não queria conhecer o Senhor, só orava, minha oração era desesperada para que o Senhor mudasse meu esposo, para que o Senhor fizesse ele voltar atrás. Em nenhum momento eu queria conhecer o Senhor, eu queria saber a vontade dele, eu só queria que ele resolvesse meu problema. Então todas as minhas orações eram frustradas, nada acontecia, nada se resolvia, as coisas pioravam. Eu comecei a procurar na internet, no YouTube, pregações sobre divórcio, sobre separação e tal. E aí eu encontrei canais de restauração, que até então eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem que existia. Eu lembro que o primeiro canal que eu vi foi do presbítero Walter. E ali eu comecei a ver os vídeos e aí fui conhecendo outros. E eu comecei a escutar os testemunhos e ver que tinha uma esperança. E ver que podia ser diferente, né? Quando eu ouvia os testemunhos, eu me sentia fortalecida. Eu via que tinha histórias muito piores do que a minha e que o Senhor entrou com providência e que o Senhor mudou a história. Então, eu comecei a criar forças. Mas ao mesmo tempo que eu criava forças, eu ouvia muito eles nos vídeos, né, que eu tinha que mudar, que eu não podia esperar por ele, que eu que tinha que ser a diferença na minha casa. E eu fazia isso por 2, 3 dias. Só que eu não via nada. Então eu já voltava a ser o que eu era. Rixosa, briguenta, triste, reclamava de tudo, não cuidava da minha aparência. Eu continuava sendo a mesma pessoa. E isso foi passando o tempo, nada se resolvia, nós não nos resolvíamos, o meu esposo também não saía de casa, nós não conversávamos sobre o assunto. E vez ou outra eu explodia de tanto esperar, falava um monte de coisas para ele, depois eu estava arrependida porque eu devia ter me calado e esperado no Senhor. E nisso foi se passando 4 meses. Nós morando em casa, né? No deserto, dentro de casa. E eu não sabia o que fazer. E eu pesquisava o que fazer no deserto, dentro de casa. E não tinha vídeo, não tinha nada sobre esse assunto. A maioria dos casos era as pessoas os casais já estavam separados. E o meu caso era diferente. Meu esposo estava dentro de casa e eu não sabia o que fazer. Não sabia a quem recorrer. E foi muito difícil. Até que em maio ele foi realmente embora. Um dia, assim, como se fosse do nada, né? Ele simplesmente arrumou as coisas dele. Ele não falou nada, a gente tava todo mundo em casa aí, os meninos. E eu tava assistindo o culto, né? Porque como estava na época da pandemia, tinha começado a pandemia, as igrejas estavam fechadas e eu assisti os cultos online. Eu tava assistindo o culto, foi um domingo. E de repente eu vi que ele começou a mexer nas coisas, no guarda-roupa, a juntar coisas, a mexer nas ferramentas, a juntar tudo. E aí eu perguntei, você vai embora hoje? Porque na minha cabeça, mesmo que tivesse tudo ruim, mesmo que já fizessem 4 meses que estávamos nessa situação, eu ainda esperava que isso não ia acontecer. Eu ainda esperava que ele não ia embora. Isso nunca tinha acontecido na minha casa. Eu não esperava que ele tivesse essa coragem, né? E eu perguntei, você vai embora hoje? E ele disse, vou. Ele arrumou as coisas dele, tudo, irmãos. Tudo. Simplesmente tudo que havia dele, ele levou. Ele não deixou sequer nada. Que eu possa dizer assim, não. Ele deixou isso aqui, ele vai voltar. Nada.
tudo que era dele foi embora. Ele não deixou simplesmente nada. Que eu digo assim, de uso pessoal, né? Todos os móveis, as coisas de casa, eu fiquei. Mas as coisas dele, pessoais, nada ficou. Ele levou tudo, documento. Não tinha simplesmente nada que ele pudesse vir buscar depois. Ele levou tudo. E aquele dia ali pra mim foi como se eu tivesse morrido, sabe? Ele foi embora. Eu senti uma dor tão grande na minha alma que eu não desejo pra ninguém. Acredito que a maioria que esteja escutando esse vídeo já tenha passado por essa dor. E é uma dor que dilacera. Eu acho que eu ainda não senti nenhuma dor comparada à dor que eu senti nesse dia. Foi como se tudo que a gente tivesse construído durante todos esses anos tivesse se despedaçado, tivesse se desmoronado, tivesse aberto assim um chão, um buraco no chão e eu tivesse caindo dentro. Então, eu sabia o que fazer. Quando ele foi embora, ele tinha uma foto, uma mini foto na carteira dele, que era da nossa família. Essa foto a gente tirou numa festinha de aniversário que a gente foi. E essa foto ficava dentro da carteira dele há muito tempo mesmo. Cheguei, eu já estava bem velhinha. Nunca tinha saído da carteira dele essa foto. E quando ele foi embora, depois que ele saiu, quando eu olhei, ele tinha deixado essa foto em cima da prateleira da sala. Quando eu olhei para essa foto, foi aí que eu me despedacei mais ainda. Porque eu vi, realmente, ele não volta mais. Porque essa foto nunca tinha saído da carteira dele. E aquilo tinha um valor tão sentimental pra mim, que quando eu vi que ele deixou aquela foto em cima da prateleira, foi como se pra ele a gente não significasse mais nada. E eu lembro que aquele dia, irmãos, aquele domingo, eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu não dormi, eu passei a madrugada inteira chorando e orando de joelhos. Eu passei a madrugada toda de joelho no pé da minha cama. Eu não tinha força pra nada. Eu não sabia o que fazer. E no outro dia, quando amanheceu o outro dia, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu esqueci de falar, mas eu não trabalho fora, né? Hoje em dia eu sou confeiteira. Na época que aconteceu esse primeiro deserto, que foi em 2020, em maio de 2020, eu tava começando, né? Eu tinha começado a vender bolo, doces, pra ter alguma renda, né? E aí eu ainda tava começando, não tinha pouquíssimos clientes, estava realmente começando. E eu pensei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? E eu não sabia o que fazer. Só que eu tinha 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, então eu não podia. A minha vontade, irmãos, era de não levantar da cama, mas de ficar só na cama. A minha cabeça doía, latejava de tanto que eu chorei. Mas eu tive que me levantar. Meus filhos precisavam comer, precisavam tomar banho. Eles só tinham a mim, então eles não podiam me ver daquele jeito. Então eu me levantei e eu passei o dia, né? Ainda chorando, mas decidi me levantar. Comecei a postar no Instagram, que eu tenho um Instagram profissional. E ninguém sabia de nada que tinha acontecido. Postei no Instagram, vendendo minhas coisas e tudo. E segui. Quando foi à noite, eu lembro que... E aí eu comecei a orar, né? Eu orei na madrugada e eu disse, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Esses anos todos eu não te conheço. Então, se realmente o Senhor existe, se realmente o Senhor fala com as pessoas como eu escuto as pessoas dizerem que ouviram a tua voz, eu quero ouvir. Eu não quero mais ouvir falar. Eu quero ter as minhas próprias experiências contigo.
Se tu estás comigo, se tu realmente existe, fala comigo, me faz ouvir a tua voz e te conhecer. Eu lembro que eu fiz essa oração, sabe, muito verdadeira. E a partir daquele dia, irmãos, a minha vida começou a mudar. Eu comecei uma busca incessante pelo Senhor. Eu comecei a orar, a todo momento eu estava orando, a toda hora eu estava com a Bíblia na mão, eu estava comendo ali a palavra e aprendendo e assistindo os vídeos. O Senhor começou a abrir as portas de uma maneira tão grandiosa que começaram a aparecer clientes, muitos clientes. Foi a época que eu mais vendi, nesse período que eu estava sozinha. O Senhor me fez prosperar financeiramente e espiritualmente. Eu comecei a me cuidar. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim fora, então eu comecei a trabalhar fora e também fazia as encomendas. Então eu comecei a cuidar de mim, comecei a comprar roupas novas, ajeitei meu cabelo, emagreci, perdi peso. Eu realmente me transformei. E eu tava tão mudada, eu tava tão bem com o Senhor, eu tava tão feliz que eu tinha certeza. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor e o Senhor sempre me falava: Ele vai voltar, calma, só descansa, confia, foi eu que formei a sua família, não se preocupa. Isso foi necessário para que você me conhecesse, para que você chegasse até a mim. Durante esse tempo todo você não veio pelo amor, então essa foi a forma que eu encontrei de te trazer para perto de mim. Então eu descansei, irmãos, eu descansei de uma maneira que o meu esposo voltar ou não, para mim já tanto fazia, porque eu estava bem com o Senhor, entendi que eu só precisava do Senhor. E durante esse período a gente não tinha perspectiva nenhuma de volta. Mas aí o meu esposo foi começando a ver que eu tava diferente, que eu tava mudada, eu tava muito mais sábia, uma voz muito mais serena, tava mais bonita, mais centrada. Eu tinha me transformado realmente numa mulher. Eu saía para trabalhar fora, eu chegava à noite, eu fazia as minhas encomendas, eu resolvia as minhas coisas. Eu estava totalmente independente. Meu esposo nunca tinha me visto assim. Ele sempre me viu muito dependente dele. Eu era muito dependente emocional do meu esposo. Eu não sabia resolver nada sozinha, não sabia fazer nada. Tudo pra mim era ele. Ele era como se fosse a minha segurança. O meu porto seguro não era Deus. Se eu tinha um problema, eu não me confiava que Deus ia resolver. Eu me confiava que o meu esposo ia resolver esse problema. Então, com 1 mês e quase 2 meses, antes de fazer 2 meses de separados, a gente voltou. Nós voltamos. Meu esposo voltou para casa. E eu não orei, irmãos. Não orei para saber se era a vontade do Senhor, se realmente era aquela hora certa. Não orei. Eu fiquei tão empolgada, tão feliz que eu apenas aceitei de volta. E a gente viveu assim 1 mês mais ou menos de como se fosse uma lua de mel, apaixonados, muito apaixonados, como se fosse no início do namoro, sabe? E pra mim eu tava ali vivendo um conto de fadas. Só que eu esqueci do Senhor novamente. Durante o tempo que eu tava, esse 1 mês e pouco que eu fiquei no deserto, foi tudo muito intenso. A minha busca pelo Senhor foi muito intensa. O Senhor transformou a minha vida tudo muito rápido. Dia após dia, irmãos, foi tudo muito intenso. E eu falei pro Senhor que quando meu casamento fosse restaurado, eu ia dar o meu testemunho. Eu falei pro Senhor que eu não ia mais voltar a ser o que eu era antes, que eu ia trazer meu esposo para perto do Senhor. Eu fiz 1001 promessas, irmãos, que eu não cumpri quando meu esposo voltou para casa. Quando ele voltou para casa, eu fiquei tão maravilhada. Eu fiquei tão encantada com tudo aquilo que eu estava vivendo que parecia que nunca eu ia viver aquilo novamente. Parecia que nunca mais eu ia ver aquele olhar de amor do meu esposo. Parecia que nunca mais, irmãos, eu ia estar ali novamente com ele. Porque o repúdio foi muito grande durante esses 4 meses
que a gente viveu separados dentro de casa, o repúdio foi muito grande. Então, eu não imaginava que eu pudesse viver tudo aquilo de novo, como se fôssemos 2 namorados no início. Então, eu esqueci do Senhor. Eu fui esfriando, eu comecei a não orar mais, não dei meu testemunho nos canais de restauração, no qual eu fui tão edificada. E depois as coisas começaram a piorar novamente. Muitas brigas, eu comecei a ser rixosa novamente, chata. Me desliguei de novo da minha aparência. Parece que tudo que eu tinha vivido, irmãos, eu deixei pra trás, sabe? Tudo que eu tinha aprendido esses anos, esses meses, né? Esse mês com o Senhor, eu tinha deixado pra trás. Como se tivesse apagado tudo da minha mente, eu só quisesse viver aquele momento de dar volta. E ali eu achava que estava tudo bem, que estava tudo resolvido. E eu sempre via nos canais as pessoas falando que não, quando voltar, não é hora de baixar a guarda, não pense que a batalha terminou, não esfrie. E eu ficava com aquilo, mas eu não entendia muito bem. Mas realmente, irmãos, quando o esposo da gente, ou a esposa, né, volta, a gente vive aquele momento ali de conto de fadas, né? E a gente muitas das vezes baixa a guarda, esquece do Senhor. E aí a gente volta pro deserto. Porque o Senhor nos faz voltar quantas vezes forem necessários até a gente aprender. Cabe a nós se vamos aprender na primeira, na segunda. E aí, nós nos casamos no religioso. A gente não era casado no religioso, a gente era casado apenas no civil. Eu tinha um sonho muito grande de casar na igreja, mas a gente nunca tinha casado na igreja, só no civil, por questões de condições financeiras, de prioridades. Então, quando a gente voltou, eu comecei a pressionar meu esposo para que a gente tinha que casar, que a gente tinha que firmar nossa aliança e tal e tal. O Senhor, ele já tinha me falado que isso ia acontecer. O Senhor já tinha me revelado que a gente ia casar na igreja e tudo. Só que eu não soube esperar o tempo do Senhor. Quando ele voltou para casa, eu já comecei a pressionar. Tem que ser agora, tem que ser próximo mês, tem que ser logo. Eu não quis esperar o tempo do Senhor. E aí eu comecei a ajeitar tudo pro casamento, eu comecei a resolver tudo. Eu mesma escolhi a data e resolvi tudo. E quando foi chegando perto do casamento, nosso casamento foi em 2021, em janeiro do ano passado, foi o nosso casamento. E quando foi chegando perto do casamento, irmãos, as coisas aqui em casa pioraram demais. A gente brigava muito, o meu esposo começou a ficar desgostoso. Ele não queria se envolver em nada sobre o casamento, sobre a festa, ele não demonstrava nada. E aí, ele começou a falar que não queria esse casamento agora, que eu não podia ter apreciado as coisas dessa forma. E eu não conseguia enxergar que ele estava certo. Realmente, eu não podia ter passado por cima de Deus. Eu deveria ter esperado, a gente tinha acabado de voltar. Só que na minha cabeça eu imaginava assim, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu fiquei com raiva, eu brigava, eu ficava pressionando. Não acredito, você vai desistir do casamento assim, vai me fazer passar essa vergonha. Já tá todo mundo convidado. E foi assim, sob pressão, né? Que a gente casou no religioso. Nosso casamento já não tava bem de novo, né? E eu lembro que na semana do casamento eu orei muito, 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 pedindo ao Senhor que amolecesse o coração dele, que ele ficasse feliz no casamento, que fosse um dia feliz e tal. E realmente o dia do nosso casamento foi um dia feliz. Ele estava feliz, ele se emocionou muito no nosso casamento. Foi um dia lindo, irmãos. Realmente, eu não tenho do que falar, né, desse dia. Foi um dia cheio da presença do Senhor. Todos que estiveram ali puderam sentir a presença de Deus. E depois da cerimônia do casamento, a gente ficou bem, como se, incrivelmente, né, a gente
começou já realmente a viver novamente uma fase apaixonados depois do casamento religioso. Começou a ficar tudo bem, as coisas se ajeitaram, a gente não estava brigando, estava tudo maravilhoso. Exceto que não buscávamos o Senhor. Eu sabia o que eu tinha que fazer para que o meu casamento não caísse de novo no deserto, para que a minha família não fosse novamente destruída. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não fazia. Eu deixava para amanhã, para depois, eu não estava orando. E quando foi em setembro do ano passado, o meu esposo decidiu se separar novamente. Eu não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo de novo, jamais. Ele não podia ser capaz de fazer isso comigo novamente. Eu imaginava assim, né? Mas a gente tinha uma viagem em família marcada. Então, a gente ia fazer a viagem e quando a gente voltasse, a gente resolvia isso, né? Tudo bem. E aí eu comecei a orar. Novamente eu me lembrei do Senhor na dor, no desespero. Comecei a orar, comecei a buscar. E a minha cabeça, eu pensava assim, não, a primeira vez que ele foi embora, durou menos de 2 meses no deserto. Então dessa vez vai ser rapidinho. Eu sei o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que orar, buscar. Então tudo vai se resolver logo. Eu imaginava dessa forma. Só, irmãos, que foi mais pesado, foi mais doloroso. Eu comecei a orar, a jejuar, e aí eu fiz um propósito de 21 dias de oração e de jejum. E foram 21 dias muito pesados, sabe? Em que as coisas pioraram muito. E eu lembro que um dos dias do propósito, eu estava no quarto, lendo a palavra, eu estava de jejum e estava lendo. E ele chegou no quarto e começou a falar, a conversar sobre a decisão dele. E ele disse que realmente estava decidido que ia embora, que ia se separar. E o Senhor me deu um espírito de mansidão, de domínio próprio tão grande, irmãos, que eu simplesmente... Ele ali falando, e em mim não doeu, sabe? Em mim não fazia diferença. Eu tinha uma certeza tão grande que Deus estava na frente, que ia mudar a situação, que eu não me importei com nada do que ele estava falando. Se fosse em outros tempos, eu estaria implorando que ele não fizesse isso, me derramando em lágrimas, mas eu estava tão tranquila, irmãos, tão tranquila, que eu só dizia tudo bem, tá certo, se é isso que você deseja, super tranquila. E eu via que o semblante dele era outro. Como eu estava de jejum, né, já há dias no propósito em oração, eu estava com o meu espírito forte e eu pude ver que ele não era ele. Eu olhava para ele e eu via como se fosse uma outra pessoa, como se fosse um espírito maligno falando através da boca dele, sabe? Querendo me atingir. E ele começou a dizer que ia embora, que dessa vez eu não tinha volta e que ia só tudo bem. E quando ele viu que realmente eu não ia brigar, eu não ia fazer nada, que eu estava tranquila, ele disse para mim, e dessa vez eu quero o divórcio, dessa vez a gente vai se divorciar. Quando ele falou isso, irmãos, eu lembro assim que foi como uma facada no meu peito, sabe? Mas eu respirei, eu olhei para ele e falei, tudo bem, se você quer o divórcio, você vá atrás. Eu não vou carregar esse peso, não vou carregar esse pecado. E aí ele disse, quer dizer que você não vai me dar o divórcio? Bem mirado mesmo, sabe? Bem bravo. Eu disse, não é isso que eu disse. Eu disse que eu não vou atrás de nada. Se você deseja o divórcio, você vá atrás, você faça o que for preciso. Se precisar só assinar, eu assino.
Mas não é o meu desejo, eu não vou atrás de nada sobre isso. E pronto, irmãos, ali a gente encerrou a conversa. E aí, quando foi no mês seguinte, ele ainda passou alguns dias aqui em casa, a gente ainda passou alguns dias aqui. Eu esqueci de falar que durante esse período, né, de setembro para outubro, esses 21 dias que eu tava já de jejum, de propósito, eu comecei a mudar, eu comecei a tratar ele bem. E dessa vez eu fui constante, né? Eu comecei a fazer tudo que ele gostava, a cozinhar o que ele gostava de comer, o que ele mais gostava de comer. Quando ele chegava do trabalho, o jantar já estava tudo pronto. Eu comecei a lembrar coisas que ele sempre reclamava comigo para que eu pudesse mudar. Então, às vezes ele reclamava que quando ele chegava do trabalho o jantar não estava pronto ainda. Eu comecei a fazer o jantar bem cedo para que quando ele chegasse já tivesse tudo pronto. Eu ajeitava tudo na mesa pra gente jantar. Todo mundo junto na mesa. Todos os dias a gente jantava juntos na mesa, todo mundo, da gente, nossos filhos. Mesmo a gente já separados dentro de casa, ele já tendo falado que ia embora, que queria o divórcio, eu tratava ele, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Eu tratava ele como se ele fosse o marido, o melhor marido do mundo. Cuidava das coisas dele. Eu realmente me dediquei. Mesmo não recebendo nada em troca, irmãos, nada, sequer um obrigado, um carinho, nada. Eu recebia dele. Mas todos os dias eu estava ali, firme, no meu propósito de exercer o meu papel. E ele foi começando a ficar constrangido com todo esse amor, com todo esse cuidado. E aí ele começou a não querer mais jantar em casa. Quando ele vinha do trabalho, ele passava na mãe dele, já jantava, pra gente não ter que jantar todo mundo junto na mesa. Isso foi começando a me entristecer, mas eu continuei firme. Ele vindo ou não, eu fazia o jantar cedo, eu jantava com os meninos. Eu tava sempre feliz, irmãos. Era até estranho, porque mesmo que tivesse tudo o contrário, eu tava ali, feliz, né? Então, quando foi em outubro, ele falou com a mãe dele que realmente a gente ia se separar e ele foi embora. Ele foi morar na casa da mãe dele. É algumas ruas aqui, né? Perto, é próximo da nossa casa. Ele foi morar lá. Lá a mãe dele não mora lá, a mãe dele mora com a irmã dele. E a casa da mãe dele tava sozinha, né? Abandonada. E ele foi morar lá, sozinho. E aí, ele foi embora. Me doeu, mas não tanto. Como eu disse, eu tava muito tranquila, porque o Senhor já tinha falado comigo várias vezes, né? E eu sabia que eu tava passando por tudo aquilo de novo por desobediência minha. Eu sabia que eu tava passando tudo aquilo de novo porque eu deixei o Senhor de lado. E mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda pensava assim, vai ser rápido, essa passagem pelo deserto vai ser rápida, porque eu já sei o caminho, porque isso aconteceu outra vez, eu já sei o que fazer. Foi aí que o Senhor me mostrou que o tempo não é dele, que não é dessa maneira, que ele é quem decide o tempo. Quando a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente não sabe de nada. E o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando, os dias foram passando. Passou um mês, passou 2 meses. E eu comecei a ficar desesperada. Porque já tinha se passado 2 meses, né? O primeiro deserto não durou nem 2 meses, foi 1 mês e pouco. E dessa vez já tinha se passado 2 meses e não tinha sinal de nada. A gente tinha uma relação boa, a gente se falava, mas só necessário. O que a gente conversava era somente sobre os nossos filhos e sobre alguma questão financeira, apenas.
Eu não sabia nada da vida dele, o que ele andava fazendo, aonde ele ia, que horas chegava, eu não sabia de nada e procurava não saber.